Olá, vou aproveitar esse momento para aprofundar então algumas questões que levantei rapidamente no encontro com as turmas de ADM e Eletro. Eu falei sobre a concepção de justiça dos liberais, oriunda do liberalismo. A tese do liberalismo, que nasce com Thomas Hobbes, John Locke, no século XVII, defende uma ideia que parte de um princípio de igualdade, onde todos os seres humanos eles são iguais no chamado estado de natureza. É claro que para Hobbes e para John Locke, esse estado de natureza ele é diferente. Para Hobbes, o estado de natureza é um estado de guerra permanente, não guerra no sentido da pancadaria acontecendo, mas de um medo permanente da sua vida ameaçada pelos outros. Enquanto para John Locke, o estado de natureza ele é um estado de plena liberdade e de exercício dessa plena liberdade, no entanto, com injustiças geradas por conta do fato de todos nós, quando em conflito com alguém, utilizamos nós mesmos como sendo a medida da justiça. A medida da justiça. Essa luz aqui fica me atrapalhando no óculos. Enfim, fazer o quê? Então, para Hobbes, uma sociedade justa é aquela aonde a segurança da nossa vida, a segurança individual, né, a possibilidade de nos mantermos vivos é a coisa principal. Então, para Hobbes, é justo quando a sociedade tenha um poder que assegure a vida de todas as pessoas. Porque todos nós queremos nos manter vivos, digamos assim, né? E sem a possibilidade, sem a garantia de nos mantermos vivos, nós não fazemos mais nada da vida. Essa é a tese basilar do Hobbes, bem basicona. Enquanto para o John Locke, uma sociedade justa é aquela onde os nossos direitos naturais são garantidos, aonde diante de uma disputa com outras pessoas, eu tenha ou todos tenham os seus direitos garantidos. E aí, né, que para o liberal entra a ideia de que nenhuma organização e nenhuma outra pessoa tem o direito de interferir na minha vida privada. A interferência nas relações privadas acontece somente quando eu me sinto ameaçado, quando há realmente uma ameaça aos meus direitos naturais. Então, por exemplo, eu tenho o direito a acreditar no que eu quiser, a liberdade de crença. Essa liberdade de crença, ela não pode ser ameaçada por nenhuma outra pessoa ou por nenhuma outra instituição. É papel da sociedade garantir que eu acredite naquilo que eu quiser. Vai haver uma injustiça quando é imposto a mim uma crença. Então aí eu tenho uma injustiça. Eu tenho naturalmente, também segundo o John Locke, o direito da propriedade privada. Então, eu exerço trabalho. Então, pensando no exemplo aqui, tem uma macieira, eu vou lá, pego a macieira. Então, essa maçã, eu pego a maçã na macieira. Essa maçã que eu colhi, ela é minha, porque eu exerci trabalho em cima daquela maçã. Eu transferi,
né? Uma energia minha, eu transferi uma força minha para aquela maçã na hora da colheita. Então essa maçã é minha, propriedade minha. Se o Joãozinho quiser essa maçã para ele, não pode pegá-la. Tá? Você pode dizer, mas o Joãozinho ele vai exercer o trabalho roubando a maçã de você. Mas não vale, eu cheguei primeiro. Tá? O Joãozinho não pode pegar minha maçã. Eu posso dar a maçã para ele. Mas o Joãozinho não pode vir e tomar a maçã de mim. Porque quem exerceu o trabalho sobre a maçã fui eu. Então, se o Joãozinho quiser fazer isso, e eu não tiver meios para me defender do Joãozinho, então é preciso que a sociedade evite essa ameaça que o Joãozinho faz em relação à minha propriedade, que é a maçã. Então, justo nessa perspectiva liberal é que ninguém interfira na minha vida privada, ninguém interfira nos meus direitos naturais. E a interferência só é possível quando esses direitos são ameaçados. Então é preciso que exista uma instância que assegure a... Como é que é a palavra? Tem uma palavra técnica que eu esqueci, mas é preciso uma instância que assegure que esses meus direitos sejam preservados. Tá? Essa é uma perspectiva liberal. Por isso que no liberalismo existe a tese forte do direito individual. É o direito à propriedade, uma economia livre de interferências, vem dessa ideia. Porém, né, existem aquelas ideias, aquelas reflexões que defendem, por exemplo, que a propriedade ela gera desigualdades. E aí eu estou aqui falando de Rousseau e de Marx. A propriedade ela gera desigualdade e essa desigualdade ela gera exploração e essa exploração então é uma injustiça nessa perspectiva. Segundo Rousseau, essa exploração gerada pela desigualdade deve ser corrigida diante de uma igualdade produzida mediante a lei. Então, se na relação social eu sou explorado por conta da desigualdade oriunda da propriedade, então, o Joãozinho tem uma propriedade, eu não tenho. Eu quero comer a maçã, mas a maçã do Joãozinho. O Joãozinho fala assim para mim, bom, você pode comer a maçã se você plantar milho para mim. Estou sendo explorado. Eu vou lá, planto milho para o Joãozinho e o Joãozinho então me dá a maçã. Essa é uma relação de exploração. O Joãozinho, ele pode, assim, não é justo, né, que eu plante milho para comer uma maçã. Isso é exploração. Então, segundo Rousseau, a lei deve criar uma relação de igualdade para que essa exploração não ocorra. Então, a lei pode dizer assim, olha, é injusto que uma pessoa plante milhos para comer uma maçã. A medida da justiça seria, para cada maçã querida, planta-se um milho. Tá vendo? Então, aí eu não tenho propriedade para trocar com o Joãozinho pela maçã, tenho o meu trabalho para oferecer, porém, a oferta desse trabalho é limitada pela lei. Então, já que eu não tenho uma propriedade para estar em relação de igualdade com o Joãozinho, eu vou ter uma outra medida, que é a lei. A lei vai dar essa medida do que seria uma relação justa.
entre eu e o Joãozinho. O que é diferente já dentro da perspectiva socialista comunista, que diz que qualquer relação baseada em propriedade gera injustiça, gera exploração. É impossível uma relação de igualdade ou uma relação igualitária diante de uma sociedade que é constituída por propriedades. Então, é necessário que seja abolida qualquer estrutura de propriedade para que seja abolida a estrutura de exploração do outro. Então, toda vez que eu explore o trabalho de alguém, a força de alguém, ou explore a humanidade de alguém para fins próprios, é uma injustiça. E toda vez que eu sou submetido ao interesse de alguém, está sendo cometida uma injustiça contra mim. Isso numa perspectiva comunista. Então, a ideia é que todos nós trabalhemos conjuntamente para o bem de todos. Não é justo que uma pessoa trabalhe para o bem de outra. É justo quando todos nós trabalhemos para o bem comum. Aí alguém pode argumentar assim, mas Rafael, eu sou dono de uma fábrica. Essa fábrica, ela oferece o bem para as pessoas à medida que oferece emprego para as pessoas. E é graças a esse emprego que as pessoas têm dinheiro para comer, têm dinheiro para pagar a universidade, têm dinheiro para viajar nas férias. Muito bem. Porém, pensem bem, vejam bem. O dono da empresa ganha muito mais dinheiro do que os empregados. O dono da empresa tem um carro. Os empregados vão de transporte público. Ou então, o dono da empresa, os trabalhadores, alguns trabalhadores de alguns cargos na empresa têm carro. Mas o dono da empresa tem um carro muito melhor. Os trabalhadores, eles viajam nas férias. Viajam para a cidade vizinha. Nem viajam, né? Mas passam férias indo na cachoeira da região. O dono da empresa vai para a praia, vai para o exterior. Então isso demonstra que há uma desigualdade. E essa desigualdade, ela resulta da exploração do outro. É isso que o marxismo, o comunismo combate. Esse tipo de desigualdade. Essa desigualdade é exploração. Tá? E aí, então, uma sociedade justa é quando eu elimino essa relação de exploração. Por isso que é muito comum ver nas defesas de socialismo, comunismo, o trabalho cooperativo. Né? Qual a ideia de uma cooperativa? Os trabalhadores, eles todos trabalham, colocam os ganhos desse trabalho para cooperativa e esses resultados são distribuídos igualmente entre todos. É dividido, os ganhos eles são divididos igualmente dentro da cooperativa. Tá? Então vejam bem, no liberalismo a desigualdade ela é permitida, ela não é injusta, desde que os meus direitos estejam garantidos. Certo? Na perspectiva comunista, nem sempre a garantia de direitos é justiça, porque se os direitos geram desigualdades,
e a consequência dessas desigualdades muitas vezes é a exploração do outro, resulta na exploração do outro, então é preciso que esses direitos que geram as desigualdades sejam eliminados em nome de uma igualdade, né, que acabe com a exploração. E aí eu falei também rapidamente de uma perspectiva utilitarista que trabalha com a ideia de maximização do bem, né, e diminuição do sofrimento. Que essa é uma ideia muito presente na sociedade. E aí eu vou usar um exemplo aqui de um escândalo que aconteceu semana passada. Quando a Xuxa, vocês devem ter ouvido alguma coisa assim, né? Essa notícia. A Xuxa, ela disse que não deveria se aplicar vacina aos presos, às pessoas detentas, ou então devia-se usar os detentos como cobaia para as vacinas, obrigá-los, né, a cobá-los para a vacina. Qual é a ideia por trás disso, além do preconceito com relação às pessoas que estão presas, né? A ideia é a seguinte: quem está preso não tem utilidade nenhuma para a sociedade. Não tem utilidade em duas dimensões. Na dimensão de que essa pessoa livre, ela causa prejuízo social ao ser uma ameaça social, e não tem utilidade enquanto presa, porque enquanto presa ela só gasta o nosso dinheiro. Né? Por trás da fala da Xuxa, de que os presos não deveriam receber vacinas, ou se recebessem vacinas, deveriam ser no papel de cobaia, está essas duas noções de utilidade. Então a pessoa presa, ela é inútil quando livre, porque quando livre é uma ameaça social, e é inútil enquanto presa, porque enquanto presa ela gasta os recursos sociais. Essa é uma perspectiva utilitarista, aonde justo é apostar, é investir na maximização do bem. Então você vai investir a força política, você vai investir o poder político, você vai investir nos interesses que atendam a maior parte das pessoas, porque assim vai estar maximizando a felicidade, vai estar maximizando os bens. Quando você investe forças naquelas coisas que não atendem ao interesse da maioria, então você está sendo injusto socialmente, porque a maioria está ficando insatisfeita, a maioria está ficando triste, então você está sendo socialmente injusto. Geralmente essa é a perspectiva que governa as sociedades, né? Essa geralmente é uma visão equivocada a respeito da democracia. As pessoas geralmente elas olham a democracia nessa perspectiva utilitarista. Então, por exemplo, o nosso presidente fala geralmente isso, de que é preciso defender os valores cristãos, porque a maior parte da população brasileira se confessa cristã. Isso o presidente já falou várias vezes. Tá? Então é preciso que se defendam os valores cristãos,
Porque a maior parte das pessoas são cristãs. E o que a gente faz então com as pessoas que não são cristãs? Por exemplo, o que se faria comigo? Dentro da cosmovisão cristã, somente é correto o casamento heterossexual. Para puxar um exemplo que eu falei no vídeo anterior. Então, o que a gente faz com as pessoas homossexuais? Numa perspectiva assim. Vejam, mas boa parte da população defende a perspectiva utilitária da democracia, já que a maioria escolheu determinado representante, então este representante deve satisfazer o interesse dessa maioria. Isso é justo, né? Isso é o que seria justo. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Muitas pessoas estão considerando injusto que estejam sendo vacinados nesse primeiro momento as pessoas dos grupos de risco, diga-se as pessoas idosas. E considero injusto por quê? Porque as pessoas idosas, elas podem ficar em casa. Elas recebem aposentadoria. Quem deveria estar sendo vacinado agora são os trabalhadores, as pessoas jovens, porque são eles que trabalham, têm que ir para a rua, e aí então fazer com que a economia gire. Inclusive para fazer com que os aposentados recebam sua aposentadoria, porque se as pessoas não trabalham, não pagam impostos. Se não pagam impostos, não tem como os aposentados receberem a aposentadoria, já que a aposentadoria vem do dinheiro dos impostos pagos. Então, pensando numa perspectiva utilitária, de utilidade, é mais útil vacinar os jovens que trabalham do que vacinar os velhos que não fazem nada. É uma perspectiva de justiça utilitária. Então, o governo está sendo injusto ao vacinar primeiro as pessoas idosas. Né? Isso é uma argumentação utilitária, né? Onde deve-se maximizar os bens e minimizar os danos. Né? É isso? Né? Enfim, e aí existem mais uma infinidade de teorias acerca da justiça, de concepções a respeito do que é justo. Mas o ponto fundamental que deve ficar claro para vocês é esse. Quando nós estamos falando de justiça, no âmbito da política, nós estamos falando da tentativa de resolver os conflitos que há nas relações humanas. Geralmente, nós consideramos justo aquilo que atende os nossos interesses. No entanto, quando a gente pensa na justiça política, nós precisamos pensar que não apenas os nossos interesses devem ser levados em conta, mas os interesses da coletividade como um todo. E aí é que entra o problema. Qual é o princípio de justiça que é capaz de fornecer às pessoas a possibilidade de atingir a vida feliz? Não a vida feliz no âmbito privado, mas a vida feliz no âmbito coletivo. Qual é o princípio da justiça? Qual princípio a justiça deve seguir? Ou qual princípio é
aquele capaz de fazer uma sociedade justa, uma sociedade onde as pessoas não se sintam ameaçadas, não se sintam exploradas, não se sintam excluídas da possibilidade de alcançar os seus interesses. Esse é o grande problema da justiça. Certo? Então, finalizo aqui esse nosso módulo e participem do fórum que eu vou abrir agora. Tá bem? Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau.